E aí, pessoal, vamos falar da ótima entrevista do presidente Romildo Bolzan para a Grêmio TV, que esclareceu muitos pontos e criou outras dúvidas. Ponto a ponto nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, aqui na descrição desse vídeo você tem o passo a passo do trabalho home office para se conseguir mais de R$4.000 em renda extra com investimento de R$67. Não perca esta oportunidade. Está aqui no link na descrição. Gente, o presidente Romildo Bolzan costuma dar essa entrevista de tempos em tempos para a Grêmio TV, que responde perguntas dos torcedores, dos sócios do Grêmio e o mais importante, sem filtro. Se pergunta e ele responde. E eu gosto dessa sinceridade do presidente, dessa transparência que o Grêmio adota nestes momentos. Nós que criticamos tanto aquela coletiva gravada do técnico Renato no pós-jogo, temos sim que vir aqui elogiar muito a franqueza e a transparência do presidente do Grêmio nessas manifestações. Mas o mais importante é o que diz respeito às informações. São muitos e muitos pontos, talvez a gente consiga resolver todos num vídeo, mas se não resolver num vídeo, resolve em dois. Eu quero resolver num. Anotei muitas, mas muitas coisas aqui. Primeira delas, quando questionado sobre o Campeonato Brasileiro, o presidente diz: estou constrangido pela campanha do Grêmio. O rendimento não foi o esperado e desejado. E fala no diagnóstico em cima disso. E isso que o torcedor cobrava. Era isso, apenas isso que o torcedor queria ouvir. Constrangimento por uma péssima campanha. Quem bota pano quente em cima da campanha do Grêmio no Brasileiro não entende o que está falando. O Grêmio fez e gastou muito, o presidente disse isso, nós gastamos mais, nós colocamos mais, um grupo mais amplo, exatamente para fazer o enfrentamento no Brasileiro. O presidente disse o que nós cansamos de falar por aqui. O Grêmio fez o investimento maior em um grupo maior, nós temos também o ponto da análise do grupo do presidente, mas não é isso, exatamente para fazer o enfrentamento do Brasileiro. Foi para isso. O Grêmio, no seu planejamento, disse: nós vamos enfrentar todas as competições, por isso gastaram mais, por isso contrataram mais, por isso tinham um grupo maior e por isso estão constrangidos e envergonhados com o resultado do Grêmio. É por isso. Então, começou muito bem. Constrangido pelo Grêmio, pelo resultado brasileiro. Estou contigo, presidente. E estamos todos nesse canal contigo, porque essa é a palavra. Quando questionado sobre a Copa do Brasil, foi forte, disse: tenho certeza absoluta que o Grêmio vai ganhar a Copa do Brasil, e fazendo a relação com o grupo do Brasileiro, disse claramente também que o Grêmio vai ser outro. Neste ponto eu discordo. Primeiro, não tem que dar arma para o time do Palmeiras. Quando eu disse que vai ser com certeza absoluta, a gente já viu nas redes sociais do Palmeiras isso consumindo a nossa realidade. Então, neste ponto, o presidente podia ser um pouco mais comedido, mas é uma vontade dele, uma certeza, vamos levar para esse lado também. O presidente empolgado conversando com torcedores, faz parte, tem que ser sanguíneo sim, e o presidente está muito confiante, e principalmente quando fala que vai colocar um ânimo diferente, também de certa maneira critica como que o Grêmio foi tratar o brasileiro de forma tão distinta. E esse é um ponto que a gente tem que também tratar como diagnóstico. O presidente falou muito na palavra diagnóstico, falou muito nas situações, a gente também tem que analisar. Sobre a permanência de Renato, o presidente disse que publicamente o assunto não tem hora para ser tratado e não deve ser tratado agora. Ou seja, praticamente disse: isso está sendo tratado nos bastidores, mas publicamente não vamos falar nada, exatamente porque quer e pediu para o torcedor lá a questão envolvendo a final da Copa do Brasil, que é importante. Mas desmentiu todas as vozes quando disse: esse assunto internamente já está sendo tratado. Então, o Paulo Luz disse que é na semana que vem, o Renato disse que vai conversar só no dia 8. Paulo Luz está errado, Renato está errado. O Grêmio internamente já vem tratando do assunto. Ou seja, o Grêmio já fala nisso.
e me surpreende. Aí pode ter duas interpretações. A primeira delas é que se o Grêmio não quer divulgar isso, é porque o Renato vai sair. É uma lógica no raciocínio correta, porque senão é só dizer, o Renato é nosso treinador, vocês parem de especular sobre o dia 8, sobre o dia 10, sobre a pré-Libertadores, que o Renato é nosso treinador e o trabalho vai ter segmento normalmente. Isso é a lógica. Não foi o que ele disse. Então, criou uma dúvida importante que vai gerar, obviamente, mais discussão. Sobre uma notícia de um pré-acerto com o Thiago Nunes, o treinador, ele negou veementemente, inclusive falou em maldade na divulgação de uma notícia dessas e disse, quem diz isso não tem conhecimento nenhum com a verdade, não sabe do que está falando. Olha, ele foi tão veemente que eu tenho que acreditar nisso. O presidente nega completamente a possibilidade de Thiago Nunes. Acho importante esse relato, porque ele foi enfático na hora de falar sobre essa informação. Algumas ele não foi tanto. Nessa ele foi duro e enfático. Sobre o planejamento de 2021, falou da grande dificuldade da pré-Libertadores, algo que a gente tem alertado aqui sempre, e se mostrou preocupado com isso, mas disse que o Grêmio já sabe como vai proceder. O que indica, e aí volta aquela incoerência da questão do Renato, o que indica que o Grêmio já tem os planos montados. O que eu acho muito legal, mas que de certa maneira cria ainda mais especulação. Que planos são esses? Se o Renato ainda não foi confirmado. Né? Sobre contratações, o presidente também falou algo legal, falou muito das categorias de base, mas ele disse, nós temos interesse, falou até em um atacante de força, assim, um atacante de maior nome, com possibilidade, citou, não disse se era centroavante, se era pelo lado, mas citou isso, mas reiterou que tem o Ferreira, que tem o Elias, falou muito nessa situação e mais, disse que o Grêmio não está parado no mercado, não. O Grêmio não está parado no mercado, não. Nós vamos também especular muito sobre isso depois, porque, segundo o presidente, nada vai ser anunciado antes, mas os negócios nos bastidores estão acontecendo. O que também é importante para o torcedor, que às vezes se assusta que o Grêmio parece estar parado, né? Sobre a folha de pagamento, falou que ela cresceu em razão dos títulos, isso a gente também relata aqui, e que está na média dos grandes brasileiros, a gente sabe disso, mas reiterou que alguns clubes estão na frente, a gente também sabe disso. O presidente, quando questionado da preparação física, deixou claro que as coisas vão mudar. Às vezes, a impressão de que o time não possui o preparo adequado. Isso é definitivo. Isso me parece que é um dos pontos definitivos sobre essa questão. Sobre contratações ainda, diz que o Grêmio pensa em 3 ou 4 para a titularidade. Isso é uma coisa que quem ouve a gente falar sobre isso, o Grêmio não vai mais contratar jogador para grupo. Para grupo está na base. Inclusive, quando ele foi questionado sobre isso, ele disse claramente que a base vai ser apressada, que as mudanças de diagnóstico, uma delas é o tempo dos jogadores. E o que eu acho muito legal, o Grêmio tinha que fazer isso mesmo. Parabéns, presidente. Parabéns. Olha, a grande maioria das coisas que a gente ouve aqui são situações que o presidente coloca com relação fecha com o torcedor. O torcedor acredita nisso aqui. Tudo isso. Entendeu? A questão eu fiquei com, e aí lendo, aí uma leitura minha, mas o presidente vai contratar alguém para ser substituto do PP. Eu fiquei com isso, pelo menos essa. Falou da questão mostrou até certa mágoa na questão do TT e do Diego Rosa, falou que o Diego Rosa quis sair, foi intransigente, a gente já veio e já relatou isso, e também com relação ao TT, foi firme nessa maneira de fazer as coisas. Um conteúdo legal também da gente discutir é a questão do Rafael Carioca, que ele gostaria de vê-lo com a camisa do Grêmio. Ou seja, a gente sabe que o Grêmio esteve muito próximo dessa contratação, faltou um pouco, mas que era uma vontade do presidente, algo que foi muito negado na época, mas agora o presidente confirma isso e falou que os valores foram muito altos naquele momento, as coisas não funcionaram, mas que ele gostaria muito de ver o Rafael Carioca, mais uma vez, utilizando a camisa do Grêmio. Sobre Luan e Marcelo Groy, uma curiosidade.
Luan, ele disse, nenhuma possibilidade de retorno. Marcelo Groy, ele disse que acha difícil retornar. O que eu acho, a gente fica com um coração meio dividido. Olha, não me surpreendo aí não, vou dar uma ligada para o Marcelo, vamos tentar buscar essa. Achei curioso que o presidente não deu a mesma resposta para os dois. Lembrando que os dois são ídolos do torcedor. O Luan, nenhuma possibilidade, mas o Marcelo acha difícil. Ou seja, não fechou a porta. Gente, eu vou ouvir mais algumas vezes e trago para vocês. Agora eu vou tentar também buscar informações em cima de tudo que o presidente falou e como a coisa se desenvolveu. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.